Bom, o programa de hoje vai ser completamente diferente do que você está acostumado. Muita gente me pergunta, Ernesto, você está na TVT, como é que é, aonde é? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre isso, vamos começar o programa sobre isso. A TVT fica aqui, ó, Avenida Paulista. Aqui representa toda essa coisa cosmopolita da cidade de São Paulo. Aqui você encontra gente do Brasil inteiro, aliás, do mundo inteiro. Então é aqui que está a TVT e nós vamos agora entrar para vocês acompanharem como é que vai ser o programa. Bora! Uau, vamos lá, vocês vão conhecer agora uma emissora de TV de verdade, viu? Vem cá. Depois eu mostro as instalações em geral aqui para vocês, que o convidado já está aí. Bora lá. Aqui, cara, é o coração do negócio, é o Suíter. Chega aqui. Guilherme, querido! E aí, meu irmão? Beleza? Tudo pronto aí? Certo. Como é que vocês estão? E aí? Como é que funciona o Suíter aqui? Explica aí para o nosso povo. Aqui a gente tem o áudio, a Lê opera o áudio, a Dani está no TP ali, o Adilson opera as câmeras robôs ali no remote. E a Natashia, e aí, Natasha, tudo bem? Aqui é um espaço muito legal, que quando eu crescer, eu quero subir para esse 9º andar, porque aqui são 2 andares, nós estamos lá no 8º, esse é o 9º. Aqui é feito o Transição, que é um programa super legal, em parceria com a Fundação Itaú. Cara, ali naquele cantinho onde eu faço o Café com Dom todas as manhãs. E aqui, Central do Brasil, olha só que coisa linda esse cenário, cara. E o programa é muito massa. Chegando mensagem aqui, deixa eu ver aqui. O convidado tá pronto. O convidado tá pronto, vamos embora. Agora só um tapa nessa lata para tirar o brilho, né? Para não ficar todo brilhoso. O convidado já está pronto e nós vamos começar. Vocês vão acompanhar a nossa entrada lá no estúdio, então. Redação. Opa, bora lá! A forma como ocupamos o espaço urbano tem um impacto direto na nossa qualidade de vida e no meio ambiente que nos sustenta e comporta. O aumento da concentração nos grandes centros, a ocupação da terra, o magma populacional com falsa lentidão segue avançando. Será que seguimos avançando mesmo? As cidades se formam, se materializam e ilustram como telas pintadas pelos avanços e retrocessos da sua comunidade. É a nossa expressão cultural, forma-se como identidade coletiva, como representação, ora espontânea, ora gananciosa, atraente ou repulsiva, bela ou carrancuda, nos representa sem que tenhamos um retrato como o de Dorian Gray, que longe dos olhos, nos sótãos da ignorância, apresenta suas cicatrizes e marcas pelo descaso, pelos abusos, pela violência, pela desordem. Sem planejamento, o verde cresce nas fendas do concreto que nada mais tem de concreto. Sensibilidade social, sem sensibilidade ambiental, o habitat se desatrela e deixa de sustentar o bicho-homem. Sem criatividade, sem engajamento histórico, sem cultura, é saguão vazio onde passamos sem perceber e sem pertencer. O Conversa Sem Curva de hoje é sobre zelo, é sobre pertencimento, é sobre habitação, sobre ambientação, é sobre as cidades que queremos. Estamos começando mais um Conversa Sem Curva, eu sou o Dom Ernesto e hoje nosso bate-papo é sobre habitação, é sobre urbanismo, arquitetura, meio ambiente, mas acima de tudo é sobre a sociedade e as cidades. Nosso convidado está no seu 3º mandato como vereador na cidade de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. É arquiteto urbanista, doutor em ambiente urbano e professor titular de planejamento na USP. Já publicou 13 livros, incluindo Pioneiros da Habitação Social, vencedor do Prêmio Jabuti em 2015. Foi superintendente de Habitação Popular da Erundina, secretário de Cultura da administração de Fernando Haddad e relator do Plano Diretor em 2002 e 2014. Propôs
80 projetos de leis, como a Paulista Aberta, Programa Vai, Habitação em Nome da Mulher e Alimentação Orgânica nas Escolas. Como secretário do Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e formulou uma agenda de sustentabilidade urbana. Coordenou a consultoria técnica que elaborou o Plano Nacional de Habitação para o Ministério das Cidades. Senhoras e senhores, com vocês, Nabil Jorges Bonduque. Como vai? Tudo bom, querido Nabil? Tudo bem? Tudo bem. Honrado demais de recebê-lo aqui. Muito bom estar aqui com você de novo. E mais do que isso, muito feliz com a sua volta à Câmara Municipal nesse momento que, fundamentalmente, as cidades, e especialmente a cidade de São Paulo, têm uns enroscos para resolver aí. Obrigado, viu, querido? Muitos enroscos, viu? Muitos enroscos. Nabil, você foi eleito novamente agora, volta à Câmara Municipal com quase 50 mil votos. É voto pra caramba. Dentro dessa perspectiva de um político sério, de uma pessoa que fez um candidato que fez uma campanha digital muito interessante, mas acima de tudo com muito conteúdo. Como é que está sendo essa virada de chave tua, meio analógico, para o mundo digital, querido? Olha, bom, primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Olha, na verdade, assim, eu simplesmente fiz o que eu sempre fiz. A única diferença é que tinha uma câmera na frente, certo? Maravilha. Porque, por exemplo, falei muito sobre a cidade, que eu falo N vezes, em muitos lugares. Né? Muitas vezes nos lugares que eu muitas vezes visito. Só que, anteriormente, eu fui 5 anos colunista da Folha. Né? Eu fui editorialista da Folha também lá nos anos 80, mais ou menos, segunda metade dos anos 80. Escrevi, sei lá, já centenas de artigos em vários lugares. E eu, quer dizer, observava a cidade e escrevia. Né? Às vezes, também falava, eventualmente, algum canal de televisão, etc. Mas o que essa campanha, não foi só a campanha, antes da campanha, depois que eu deixei de ser colunista da Folha, eu mudei a chave. Então, em vez de escrever artigo, que me levava às vezes muito tempo, eu passei a usar mais a rede social, falando sobre a cidade, falando sobre aqueles assuntos que eu já falava nos artigos, seja os acadêmicos, seja os para a imprensa. Então, essa transição foi muito tranquila, não tive nenhuma dificuldade. E me obrigou a fazer uma coisa que eu gosto de fazer e sempre fiz, que é ir nos lugares, olhar os lugares, e aí então faço isso com meus alunos, Com meus alunos todo semestre a gente trabalha com um ou mais subprefeituras e a gente faz visitas, Visita a subprefeitura, olha os problemas, olha as questões, Então eu faço isso na verdade desde que comecei a dar aula na Belas Artes em 81. Então faz muito tempo que eu faço isso. Depois eu fui para São Carlos. Em São Carlos a gente fazia muitas visitas. Fui dar aula na Escola de Engenharia de São Carlos, no curso de arquitetura. E a gente fazia várias viagens ao ano, algumas para São Paulo e outras para outras cidades. Rio de Janeiro, Ouro Preto, Belo Horizonte, Brasília. Então, com os alunos, Porque a experiência urbana, para quem vem ser urbanista, a experiência urbana é fundamental. Sim. Então, como São Carlos era uma cidade um pouco isolada dos grandes centros, a gente fazia as visitas. Então, eu passei quase 20 anos fazendo isso lá e quando vim aqui para a FAO, aí ficou até mais fácil fazer isso. Então, eu juntei coisas que eu já fazia, ou seja, visitar a cidade, falar sobre a cidade, escrever e pensar sobre ela. O Frei Beto esteve aqui nessa cadeira e ele me deu uma frase que inclusive faz parte do documentário, aliás, é o título do documentário dele, que é A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam. E eu acho que esse conceito se aplica muito bem ao que você estava falando agora, porque essa coisa de você estar lá, de visitar, de olhar, isso é importantíssimo, eu acho que em todas as áreas e na questão do político, seja no legislativo ou mesmo no executivo, é importante demais, você conhecer os problemas e pisar ali, Bom, Nabil, a gente tem uma situação, não só no Brasil, mas no mundo, meio atípica, digamos assim, do ponto de vista
da manutenção da democracia, da saúde da democracia. E isso impacta demais as cidades, porque quando a gente fala, né, sobre a musculatura que a extrema-direita tem criado pelo mundo, etc., a gente tem uma questão, né, as cidades, onde tudo acontece. A gente fala do Brasil, mas fica Brasil, né, é a cidade. São Paulo, me parece, que virou o epicentro do bolsonarismo, né? Nós temos o Ricardo Nunes, que, na minha avaliação, é um bolsonarista de sapatênis, digamos assim, o próprio Tarcísio, governador do estado. Então, você tem um desafio gigante, né? Como vereador de oposição, você assume agora 1º de janeiro, né? Eu queria que você falasse sobre a tua expectativa. Olha, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o que as pessoas estão pensando, os eleitores, né, os cidadãos. Sim. Né? Eu não diria que São Paulo é o epicentro do bolsonarismo. Né? Eu acho que São Paulo é uma cidade, tanto que não é que o Bolsonaro perdeu em São Paulo para o Lula, Sim. né? E 22. o Tarcísio perdeu para o Haddad, é cidade de São Paulo. Então, por isso que eu achava que o Boulos ganharia, cair do cavalo. mas eu acho que aí tem mudança de perfil, né? sim. O Boulos não é exatamente o Haddad, eu Sim. acho que nem o Lula, quer dizer, então tem uma... Não digo que aqui é tranquilo, não é que aqui não é, né? Não é que aqui é um espaço não seria o da esquerda, epicentro, mas... né? Mas não é epicentro, mas Tá. também não é que a situação é tranquila. Todo mundo achava, o voto não é casado, não é porque votou num Lula que vai votar no Boulos. Sim. Né? E a gente precisa, numa eleição municipal, os temas municipais são muito importantes. Né? Então, a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo na cidade. Né? Não adianta a gente pegar algumas questões da cidade que são importantes, mas que elas não são uma preocupação necessariamente de toda a população. E acho que a esquerda ela precisa renovar seu programa, né? E é a partir das cidades que vai acontecer isso. Porque a esquerda no Brasil, pós-redemocratização, ela cresceu e ela trouxe propostas novas a partir das cidades. A partir do lugar onde as pessoas pisam. Sim. E aonde você pode ter propostas. Veja que foi a partir da vitória, principalmente de 88, né, com a Luiz Ironê em São Paulo, com o Livre Dutra em Porto Alegre. Diadema. Né? Diadema um pouco antes, foi o primeiro município, né? Telma em Santos. Né? Nós tivemos muitas vitórias em municípios e isso continuou nos anos 80. Né? Belo Horizonte, Porto Alegre, repetidas vezes. Né? Nós tivemos, aqui no estado de São Paulo, nós governamos quase todas as cidades importantes, o PT. Né? Santos, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, São José dos Campos. Né? Foram raras aqui na região metropolitana, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Santo André, Mauá. Então, né, Mauá. Então, e foi a partir dos programas e da geração desse modo, que foi chamado de modo petista de governar, que o PT se estruturou para poder ganhar a presidência. Depois que ganhou a presidência, eu acho que houve de certa forma, a prioridade passou a ser o nível nacional. Né? Acho que teve programas importantes que foram replicados a nível nacional, mas eu vejo que hoje nós precisamos de uma nova agenda. Né? Uma nova agenda para a esquerda, progressista, uma agenda que dialogue com um novo cenário que nós temos na cidade. E as cidades estão muito mais... A cidade é onde o cidadão está. O cidadão não está em Brasília. Então, nós vamos renovar o partido, renovar a agenda da esquerda a partir das cidades, e eu acho que esse é o nosso desafio a partir de agora. Né? Nós tivemos uma eleição municipal que não foi muito boa, né? Como você viu, né? Nós ganhamos o nível nacional em São Paulo, mas perdemos, né? Aqui na eleição municipal. Então, eu acho que essa renovação do programa, da agenda, vem das cidades, e eu acho que é a partir daí que a gente possa renovar uma agenda para o Brasil do século XXI. Né? Que, infelizmente, nós não conseguimos dar conta dos graves problemas urbanos gerados no século XX, os direitos básicos, saneamento, habitação, mobilidade, mas nós já temos uma outra agenda agora, uma agenda muito mais sofisticada, né? Que pega a questão ambiental, que pega a questão da cultura, né? Que pega a questão de uma geração que já estudou e que tem outras expectativas, né? Porque a geração dos anos 80, 90... era ainda a geração que tinha vindo, né, os migrantes recentes que vieram para a cidade. Hoje nós temos
né? A grande maioria da população hoje já nasceu na cidade. Sim. Né? Os metalúrgicos brigavam por melhores salários, hoje os metalúrgicos já têm, né, já chegaram no nível, né, de ganhos, etc. Mudou, verdade. Nabil, São Paulo, assim, uma cidade cosmopolita, né, e com problemas graves, do ponto de vista da mobilidade urbana e etc. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar aqui nessa cidade. Eu queria que você fizesse um paralelo do primeiro plano diretor que você participou com o diagnóstico que você faz da cidade hoje. Quais foram as principais mudanças e o que isso se tornou um problema para a cidade? Bom, eu acho que no primeiro plano, começo dos anos 2000, né? A gente às vezes esquece um pouco, né? Mas, por exemplo, naquela época nós tínhamos assim todos os distritos melhor urbanizados da cidade, inclusive o centro histórico, aqui a zona sudoeste, etc., vinham perdendo a população, né? De maneira acentuada. A subprefeitura da Sé perdeu 200 mil habitantes entre 80 e 2000, né? Com muita ociosidade, muita paralisação do processo imobiliário, inclusive. Né? De lá para cá, o que nós tivemos? Tivemos um pouco essa reversão. Então, naquela época, era assim, a periferia crescia muito de população e o centro perdia a população. Isso foi, das últimas décadas do século XX, foram basicamente isso. Hoje, essa situação já se inverteu. Né? Não se inverteu, mas ela está revertendo. Hoje, o crescimento da cidade tem sido, a população tem sido quase uniforme, né? E nós temos um processo imobiliário com um dinamismo muito grande, quer dizer... Selvagem. Quase selvagem, né? Assim, muito investidor, né? Investindo na cidade, o que torna, né, a questão do planejamento urbano ainda mais importante. Né? E, infelizmente, né, aquilo que a gente buscou fazer nos planos diretores, ele foi se perdendo ao longo do tempo, que era ordenar esse processo. Né? Porque... como você falou, São Paulo é uma cidade cosmopolita. Ela é cosmopolita, ela tem muita gente fora. Na cultura, por exemplo, você é da área da cultura, você sabe bem quanta gente vem aqui por conta dos shows, por causa dos eventos culturais, as mostras de cinemas, né? É uma potência cultural a cidade de São Paulo. Então a cidade recebe muita gente. Então, ao receber muita gente, ela também torna a moradia temporária uma coisa muito importante. As pessoas que vêm aqui para passar 2 dias, 3 dias, uma semana. Isso também tornou, né, o aluguel temporário um negócio de investimento muito forte. Então, muita gente fala assim, está se construindo muito mais do que precisa a população, porque a população realmente da cidade está crescendo muito menos. Né? Mas, né, você tem uma demanda muito grande de moradia temporária, de segunda moradia. Né? Gente que mora em outras cidades no interior, mas vem trabalhar ou vem curtir a cidade, né? Ter um polo gastronômico, isso é a potência da cidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela está gerando impactos negativos, que o planejamento se torna mais importante. E, infelizmente, as tentativas que foram feitas de regular esse processo, elas não têm sido levadas adiante pelo poder público como deveriam ser. E, pelo contrário, nessa última revisão, nós nos perdemos muito do que se buscou avançar. Então, e veja, eu até hoje estava falando sobre isso. O mercado imobiliário vive numa cidade que tem essa potência. Né? Se você transformar, por exemplo, aqui o centro expandido, você transformar ele no Morumbi, né, no Morumbi que eu estou falando, a área verticalizada do Morumbi, né, com muros altos, sem comércio de rua, né, sem os atrativos. Né, por isso que é cada vez mais importante. Alguns avanços nós tivemos, né, por exemplo, os dispositivos que nós criamos do Plano Diretor para proteger lugares que têm um sentido afetivo da população ou que é um uso importante, como os cinemas de rua, por exemplo. Né? Nós temos que manter os cinemas de rua, temos que manter os teatros de rua, temos que ter um comércio de rua que funciona. Né? E isso é um atrativo para a cidade, é um atrativo, inclusive, para as pessoas quererem morar. Né? Então, eu diria que a cidade ela vem passando por muitas transformações e nós estamos chegando num limite em função da mudança climática. Né? Então, nós precisamos adaptar a cidade para o século XXI, porque a cidade construída para o século XX,
ela é insustentável. A questão do carro, por exemplo. Né? A questão da impermeabilização dos fundos de vale. Nabil, eu vou ter que te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas eu vou aproveitar que você falou do teatro de rua, mandar um abraço para o Celso Frateschi e para a Silvia, que passaram um susto agora, que nós vamos falar no próximo bloco, no Teatro Ágora, né, que tem ali a construção do metrô, que é pauta do nosso próximo bloco. Então, abraço, Silvia e Celso Frateschi, um beijo para vocês, que bom que está tudo bem, não atingiu, o teatro continua funcionando, está tudo certo, sai daí não. Beijão para eles. Voltamos com o nosso bate-papo, que hoje recebe o vereador eleito da cidade de São Paulo, Nabil Bonduque. Eu fico até meio assim de chamar você de vereador, porque você é tanto Nabil, sabe? Melhor chamar de Nabil mesmo. Nabil, né? É. A gente falava aqui sobre a questão do Celso Frateschi, um querido ator gigante, um amigo maravilhoso, ele e a Silvia que tiveram, né, mais um susto agora com essa construção do metrô, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já mandar um abraço para o Celso, a Silvia. Não, primeiro mandar um abração para eles e eu tenho visto como eles estão sofrendo ali com aquela obra do metrô, né? Muito sério. Não, eu acho o metrô obras importantes, né? E agora, o metrô, ele tinha que ser mais democrático na discussão das linhas, da localização das estações. Tem que também, eu acho as estações do metrô de São Paulo, aí é uma questão técnica, eu nem gostaria de opinar demais, mas elas causam um impacto muito grande, são muito grandes as estações, muito fundas, e isso os projetos de metrô têm feito. Então a gente tem obras monstruosas como essa, e vira e mexe a gente tem desastres, como teve já lá em Pinheiros, que morreram pessoas, né, na estação Pinheiros, na linha amarela, na linha laranja mesmo, tivemos ali perto da Marginal. Né? Então, são questões. Agora, o que eu queria destacar é a importância do metrô debater, ter uma articulação entre o planejamento da cidade e as linhas de metrô. Porque essa linha laranja mesmo, eu tenho discutido, não tem sentido a gente ter uma linha, numa cidade que falta metrô, uma linha que passa no meio de outras duas, uma distância muito curta. A linha da Paulista e a linha vermelha, a verde e a vermelha. Né? Então você vê que nós temos ali, naquela região, vai ter uma situação que são linhas paralelas, a distância de mais ou menos 1 quilômetro uma da outra. Meu Deus. Né? Então, eu acho assim e passando por regiões que geram um impacto muito grande, que é o caso, por exemplo, do Bexiga. Né? Nós tivemos, por exemplo, ali no Bexiga, se tirou a Vai-Vai, se tirou ali perto do Ágora, ali, né? Quer dizer, o Ágora ainda ficou, por sorte, mas quase. Levaram metade, né, do Ágora, né? Agora. Metade, Então, veja, eu acho que as linhas precisavam ser melhor discutidas, estações, a localização. Você veja que, por exemplo, ali na Praça 14 Bis, né, se eu pegar um ônibus, tem um corredor de ônibus na Praça 14 Bis, em menos de 5 minutos, a gente está na estação Engabaú, de um lado. Com os corredores de ônibus, né, Na 9 de julho. que foram feitos lá atrás. Lá atrás. Né? Então, na Consolação, eu tinha já tem a linha amarela, né? Nós vamos ter o cruzamento da linha laranja com a linha amarela ali na estação Higienópolis, que aliás é um cruzamento ruim, porque vai ter que andar muito, assim como a gente tem que andar muito entre a Consolação e a Paulista. Né? Só que se eu descer a Consolação mais 1 quilômetro, eu vou encontrar a estação Engabaú também. Né? Ou a República, né? A República naquele caso. Né? E a Engabaú também não é muito longe. E se eu subir para cima, eu vou chegar na Paulista, 1 quilômetro. E tem um corredor de ônibus da Consolação. Então, né, você vê que, enquanto isso, a gente vê, por exemplo, regiões da cidade que estão totalmente mal servidas, ou que não tem, né, conexão do transporte coletivo rápido. Então, é uma obra muito cara, que precisaria ter suas linhas melhor discutidas para poder a gente servir melhor a cidade. Agora, transporte coletivo é a solução da cidade. Tem que fazer metrô, tem que fazer corredor de ônibus. Tem que conversar com a sociedade. Tem que conversar com a sociedade, saber aonde fazer. E, de uma certa maneira também, é muito importante que a gente articule
a melhoria do transporte coletivo com a redução ou a racionalidade do uso do carro. Sim. O carro causa vários problemas para as cidades. É uma coisa que no futuro provavelmente você vai fazer. Como é que esse pessoal Verdade. usava carro? Vamos né? olhar para trás e falar, pô, mas esses caras eram atrasados demais, né? O carro que transporta em São Paulo, 1,4 passageiros cada veículo. Né? Tem uma famosa imagem que eu mostro nas minhas palestras, onde você põe mais ou menos 60 pessoas e um ônibus, 60 carros, né? E 60 ciclistas. Sim. E o espaço que ocupa na cidade, Que ótimo. no viário. Então, o ônibus, 60 pessoas, vai num A ônibus. gente poderia exibir essa imagem aqui? Podemos, claro. Então, já curte aí que a gente já vai colocar agora na tela enquanto o Nabil está falando aqui. Que Pois ótimo. E é uma imagem que mostra, na verdade, o que acontece na cidade. Quando se criaram, quando o Haddad, não é uma ideia do Haddad, é uma ideia que já existia, mas era muito pouco utilizada na cidade. As faixas exclusivas, porque uma coisa que é ótimo, que são os corredores à esquerda, como tem na 9 de Julho, na Consolação, né, na Rebouças. Isso é uma obra importantíssima, vai dar um certo custo e um certo tempo. Agora, a faixa exclusiva direita, né, ela é muito fácil de ser feita. Né? Você libera aquela faixa para o ônibus circular rápido, os carros ficam parados e o ônibus fica andando. Sim. Né? Outro dia, ontem mesmo, eu estava indo para um compromisso e eu ia mais rápido de ônibus do que de carro. Sim. Sem contar o quanto você gasta no carro, Não, né? um estacionamento e tudo mais. É um absurdo. Eu estava fazendo um tratamento com um dentista aqui na própria Paulista, mas já vergueiro lá, né? E a primeira vez eu não sabia e eu tinha um outro compromisso. Depois eu fui de carro. E aí, na segunda vez que eu fui, eu falei, não, vou fazer uma caminhada. E aí eu fiz a caminhada, falei, não, bacana, demorei um certo tempo, mas eu estava afim mesmo de caminhar. Só que quando eu vou sair, aí eu peguei e falei, bom, eu fiz o tratamento anestesiado, eu falei, eu não vou andar debaixo desse sol. Aí eu olhei, tinha um ônibus, né? Eu falei, passa no MASP? Passa. Eu peguei e subi no ônibus, mas não deu tempo de eu olhar no celular, eu já estava descendo, eu paguei R$4. Eu falei, cara, que coisa mais doida, essa questão cultural da gente, né? Do carro, etc. Eu pedir de novo licença para a gente ir para o nosso intervalo. Você me desculpa, mas a gente volta já, não vamos perder o fio da meada. Não sai daí, não. De volta com o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva de hoje. Nabil Bonduque, querido, olha, eu vou te falar, a gente precisaria... Eu tenho falado muito isso aqui, o telespectador vai até falar, pô, né, você está repetindo as coisas. Mas é que a qualidade dos nossos convidados é tão grande que 54 minutos de programa não está dando pé. Não, de verdade, Márcia Tiburi, o Jean Willis... Quem mais esteve aqui? O Frei Beto, o Genuíno. A gente fica sempre com aquilo. Fala, pô, eu tinha tanta coisa para falar. Nós vamos ter que fazer uma série, né, de 6 meses, igual Netflix, e deixar lá e o nosso público vai assistir. Nabil, de novo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu quero ver se você tem tempo depois aí de assumir o mandato para você voltar aqui outras vezes para a gente conversar sobre a cidade. E aí a gente pode conversar em cima de coisas bem concretas da cidade, né? Essa é uma discussão mais geral. Sim. Mas eu estava falando da questão do... Eu, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu parei... Meu carro foi roubado, graças a Deus. Tem coisas que se agradece. Foi ótimo. Meu carro foi roubado. E eu recebi o seguro que eu tinha e falei, não vou gastar esse dinheiro aqui, vou andar de ônibus, de metrô, de Uber, a pé, como você falou, de bicicleta. E isso, para mim, foi muito bom, muito positivo, porque, bom, primeiro, as pessoas vão de carro correndo e vão para uma academia. Né? Como você falou agora há pouco, né? Você pode... Eu ando hoje, no mínimo, 1 hora por dia. Mas eu ando 1 hora por dia fazendo as minhas coisas. Sim. Né? Não ando... né? Não vai para 1 hora de trabalhar. Não para 1 hora para fazer. Eu ando, e isso também tem muito a ver com a minha vivência com a cidade, como ele estava falando. Sim. Eu ando e eu vejo as coisas. Sim. Então, né, é um momento importante de exercício. Segundo, eu encontro pessoas.
Porque você está dentro do carro, você fica isolado no carro. Sim. Né? Você encontra pessoas no ônibus, no metrô, na rua. E eu fico, inclusive, constrangido, porque vira e mexe acontece isso. Eu estou dentro do carro, olho para o ônibus carregando um monte de gente, e eu igual um Zé Mané, né, na direção, sozinho dentro do carro. Porque a maior parte das pessoas está sozinha no carro. Sim. Porque é a ideia do, né, veículo individual, fica naquele mundinho, né? E você vai... E aí você também tem uma interação com diferentes classes sociais, com diferentes tipos de pessoas. Quer dizer, é uma vivência importante da cidade. Agora, as pessoas têm medo, né? Muita gente tem medo da cidade, tem medo de andar na rua. Então, a questão da segurança urbana é uma questão fundamental hoje para o urbanismo, né? E a gente não pode ter medo de tratar desse tema. A esquerda, geralmente, né, tem uma certa dificuldade de tratar a questão da segurança. A segurança é uma questão fundamental. Claro que ela tem aspectos de infraestrutura, por exemplo, a iluminação pública. Iluminação pública, iluminar as calçadas. E a segurança até de ter calçadas transitáveis, né? Porque né, as pessoas caem, então, né? As pessoas mais idosas, etc., caem muito, né? Então, você ter segurança nas calçadas, você ter, nos ônibus, você ter mais conforto, né? Mais condições das pessoas se sentirem... não é só o conforto do ponto de vista de uma cadeira boa, mas delas se sentirem confortáveis, né? Dentro seguras. Seguras. Então a cidade ela também tem que passar, a cidade do século XX, passar por uma transformação para ela não virar uma situação assim, inabitável, né? Um lugar inabitável, porque tem a questão da poluição que os carros geram. Então, hoje, qual seria o nosso desafio? Combustível limpo no transporte coletivo e racionalização do uso do carro. Não é eliminar o uso do carro. Em certas situações você precisa usar o carro. Sim. Né? Eu estava assistindo um dia desse, o Mundo Visto de Cima. Sim. E aí estava em Portugal. Eu morei em Portugal e aí eu fiquei curioso. Falei, cara, eu fiquei assistindo um bom tempo. E num dos momentos eles passam num lugar e o cara faz um comentário que eu achei muito bacana. Ele compara como era a cidade antes e como é agora. E ele diz, notem que o lugar onde os carros passam está diminuindo. Eles estão aumentando as calçadas, áreas verdes, como forma de restringir mesmo o uso do automóvel. Aqui, para além dessas questões que já foram feitas, e aí corredores de ônibus, que é fundamental, isso otimizou o tempo de paulistanos, mas de uma forma absurda, né? Gente que saía da Zona Leste, que ficava 3, 4 horas por dia, né? Perdia dentro do transporte. Você vê a perspectiva, o Frei Beto, eu estou usando muito Frei Beto, hoje eu vou mandar uma mensagem para ele, porque eu acho que eu estou com saudade dele, mas ele disse também o seguinte, a gente, além dessa questão da mobilidade, você tem essa coisa da segurança interior que as pessoas têm que sentir para poderem irem para as ruas. E eu fico olhando, você me dá um pessimismo quando eu vejo o Ricardo Nunes sendo reeleito, e o Frei Beto ele disse aqui que a gente tem que guardar o pessimismo para os dias bons. Né? Eu achei genial isso, porque eu estou muito pessimista. Às vezes eu fico, cara, não é possível. Quando o Ricardo Nunes, e a falta de debate, você estava aqui falando agora na Bíblia, eu ficava pensando, pô, coisas tão importantes, que a gente passou uma campanha eleitoral de ataques e xingamentos, não se discutiu nada da cidade. E isso me dá um certo pessimismo. Me ajuda a acreditar que a gente vai conseguir caminhar numa direção melhor, Nabil? Como Olha, é que você vê eu isso? se eu fosse muito pessimista, eu não teria sido candidato, né? Porque, Ótimo. Porque eu acho assim, né? Eu acho, claro, que eu preferia 1000 vezes ter sido eleito e o Boulos ter sido eleito. Sim. E a gente poder pôr em prática. Agora, é da vida democrática ganhar ou perder a eleição. Eu já, né, você falou, estou voltando à Câmara, né? Eu sou bissexto na Câmara, né? Ao contrário de muitos vereadores que ficam, né, uma eternidade. Eu fui vereador, a cada 8 anos eu sou 4 anos vereador. Né? E, então, felizmente, eu tive experiência também da Luiz Erundina, que foi 8 anos antes de ser vereador. Né? Então, eu estou aí há quase 40 anos, né? 30 e poucos anos,
acompanhando a vida da cidade. E eu digo assim, apesar de ter tido administrações progressistas, administrações menos progressistas, apesar de tudo, né, eu acho que a cidade hoje é muito melhor do que era quando eu comecei a estudar a cidade no começo dos anos 80. Sim. Né, porque eu vou para a periferia, tudo bem, a periferia hoje tem vários problemas, né, mas a qualidade de vida hoje na periferia de São Paulo, do que era a periferia de São Paulo, é incomparável. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha pavimentação, não tinha posto de saúde, não tinha comércio próximo. Quer dizer, a cidade mudou para melhor, com problemas também que cresceram nesse processo. Poderíamos estar muito melhor do que nós estamos, mas eu sou otimista e tem alguns projetos que eu fiz que mostram isso. Se você estava falando de redução do espaço do carro, aumento do carro das calçadas, né, lá para os pedestres, eu fui autor de 2 projetos de lei aqui que foram importantíssimos nesse sentido, que foi o do Minhocão, né, que permite hoje que 62%... Elevado João Goulart. Não, Minhocão, você sabe que eu tive um projeto de lei, quando eu chamava elevado Arthur da Costa e Silva, eu fiz um projeto de lei que era para transformar o nome em Minhocão. Ah, né? Porque é maravilhoso também. Porque o nome da... Sim. Mas aí um outro vereador apresentou esse projeto do João Goulart, e aí ele acabou aprovando e tal, também não fui, né, não me dispus com isso, Claro. né, porque, de certa forma, também era uma recuperação histórica importante, mas eu acho, assim, que o nome do Minhocão é importante. Mas o Minhocão e a Ruas Abertas, que não é só a Paulista. Né? A Paulista é que implantou e não voltou para trás, mas é uma rua aberta todo domingo em cada subprefeitura. Que é exatamente o que você falou, aumentar o espaço para os pedestres. Você vê o sucesso da Paulista aberta. Não, que é monstruoso. É monstruoso. Eu sou frequentador, todo domingo, quando eu não viajo, eu estou aqui. E o Minhocão também. O Minhocão virou a praia paulistana. O pessoal vai lá de biquíni, de calção, tomar sol, fazer né, piquenique. Então, eu acho que são coisas importantes que vieram de projeto de lei que ficaram. Outro projeto de lei que eu fiz que tem uma repercussão enorme até hoje e passaram por administrações ruins e boas e progressistas e conservadoras, foi o VAI, né? O VAI é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que já financiou mais de 3 mil projetos de jovens da periferia de São Paulo. Né? Grande parte do crescimento da cultura periférica nos últimos 20 anos vem exatamente do apoio que foi o VAI. Então a gente tem mesmo em administrações que são mais conservadoras, né? Não estou aqui defendendo as administrações, mas a lei por exemplo, da Cidade Limpa, que foi da administração Kassab, é uma lei importantíssima, que está sendo destruída, né? Eu tenho nesses dias aí, alguns dias atrás, né, eu denunciei a transformação do Lago da Batata num espaço de propaganda de uma batata ultraprocessada. Né? É cada uma que parece duas. Que felizmente foi cancelado pela prefeitura, depois da nossa denúncia. Né? Então, e que vai contra a lei da Cidade Limpa, né? Que eu acho que foi um avanço da cidade. Claro. Então nós temos coisas que estão avançando. Agora, claro que temos muita coisa que está se perdendo também. E eu gostaria, sim, vou tentar fazer no meu mandato, fazer com que a gente avance, que não se deixe voltar para trás coisas importantes, que a gente consiga avançar, mesmo numa administração civil. Para isso, o papel de vocês, da comunicação, da mídia, é muito importante. Né? Seja a mídia alternativa, seja a mídia tradicional, né? Quer dizer, ela tem um papel importante porque, de alguma maneira, o resultado de uma gestão não é um resultado só do prefeito. É do prefeito, é da Câmara, são dos órgãos de controle, né? Ministério Público, Justiça, a mídia, que tem um papel absolutamente fundamental, as redes sociais. Então, tudo isso pode prejudicar uma boa administração e pode ajudar uma administração que não seja boa, né? A fazer com que melhore. Então, essa é a razão de eu não ser tão pessimista, apesar da nossa derrota, né? Mas acho que realmente seria muito melhor se tivéssemos vencido essa eleição. E São Paulo está num momento muito bom do ponto de vista de recursos. Só que está se usando mal. Que é fruto também do trabalho do Haddad, né? Enquanto prefeito da cidade. Muito Exato. bem, muito bem. Nabil,
Uma das coisas, eu abri o programa falando sobre essa questão das mídias sociais, né? Porque eu acho que uma outra questão que o campo progressista peca e peca muito é não, né, se comunicar direito. Eu acompanhei a tua campanha e eu acho que você fez uma campanha belíssima. Você tem um acúmulo, né, de contribuição, né, com a questão pública muito grande. Você tem um perfil que eu gosto muito, que você é político, mas ao mesmo tempo você é muito técnico, você tem muito conhecimento técnico. Aliás, quero mandar um abraço para o Mário Reale, que foi o Mário Reale que me levou a primeira vez para ouvir o Nabil há muitos anos. Nossa. O Mário que foi prefeito da cidade de Janeiro, de Janeiro. querido, arquiteto também, Sim, querido. muito amigo. Mas eu acho que você reúne essas duas características, né, de ser político e também ser... E eu acho que acaba ficando mais leve, né, a soma disso. E te deixa com o ouvido talvez mais sensível que quando o cara ele é só político ou ele é só técnico. Eu acho isso muito importante, uma característica que eu observo em você e eu gosto muito. E a gente peca muito o campo progressista com essa questão, a questão da comunicação. Eu tenho visto que o governo Lula agora com 52% de avaliação positiva. E eu penso, o PIB, o crescimento, né, do jeito que está, o governo indo bem, né, do ponto de vista dos dados econômicos, e agora começam a aparecer os sociais também, a colher os frutos. E eu avalio um pouco que a comunicação não vai bem. E quando eu observei a tua campanha, eu falei, cara, olha que bacana a campanha do Nabil. Eu queria que vocês, do campo progressista, aprendessem com o Nabil um pouquinho. Nabil, querido, para a gente ir encerrando, porque, ó, o Nabil com Mas essa até questão... o Lula reconheceu isso. Sim, Você viu aí, eu estou à né, o vontade discurso para dele. falar, porque eu tenho responsabilidade política. Então, eu estou à vontade para falar, porque eu já vi o Lula falando também. O Lula, ó. O Nabil, ele falou agora do Largo da Batata, e essa denúncia que ele fez, se vocês não sabem, mas eu estou disputando o Nabil hoje com a TV Globo. O Nabil tem uma entrevista com a TV Globo, e ele falou, não, Ernesto, nós marcamos aí, eu vou aí, depois eu vou para a Globo. Mas o nosso tempo está terminando, eu queria que você se despedisse, te desejar um Natal de paz, de muita saúde, muita clareza que você tem de sobra e um ano de muita luta e deixar aqui o espaço aberto para você e todos, né, companheiradas, companheiras, para a gente discutir a cidade, ajudar a divulgar as questões, tanto aqui como nas redes sociais. Nabil. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Vou voltar outras vezes sim, só você me convidar que eu venho. E vamos discutir coisas bem concretas da cidade. Né? Porque eu acho que agora no mandato a gente vai ter aí coisas, né? Temos que discutir, né? A gente falou aqui de metrô, discutir, estamos pensando a linha rosa do metrô, que vai passar aí no meio do centro de... Temos que discutir isso aí, temos que discutir agora o aterro, a questão dos resíduos sólidos na cidade de São Paulo, que é um problema gravíssimo. Então, tem muitos problemas concretos e eu acho que isso que a população também quer ouvir, viu? Né? Menos discurso ideológico, né? Embora por detrás de qualquer proposta dessa tenha uma visão ideológica. É uma forma de se comunicar. Né? Mas se comunicar e chegar nas coisas que afetam diretamente as pessoas, porque eu acho que assim a gente também aproxima uma visão progressista daquilo que as pessoas estão pensando na cidade e para a gente ter sempre o melhor resultado possível. Então, obrigado e estamos juntos. Muito bem. Querido Nabil, o Conversa Sem Curva e a TVT está aqui à tua disposição para a gente ajudar a mobilizar, conscientizar, informar. Conte com a gente, viu? Legal. Obrigado Muito bem. e agradeço toda a sua equipe também aqui. Muito bem. Assim, chegamos ao final de mais uma edição do Conversa Sem Curva. Lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. E você pode acompanhar esse e todos os nossos programas na palma da tua mão a qualquer momento pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site www.tvtnews.com.br. Nosso mais proeminente artista da arquitetura, Oscar Niemeyer, dizia que mais importante do que a arquitetura é estar ligado ao mundo, é ter solidariedade com os mais fracos, revoltar-se contra a injustiça, indignar-se contra a miséria. O resto é o inesperado, é ser levado pela vida. É sobre isso,
é sobre o poder propulsor que a nossa indignação com as injustiças sociais podem ter em nossos ofícios para construirmos por uma sociedade mais afetiva e humana. Beijo grande e até a próxima!